frenético e ativado. Eu acho que é isso que dá para definir o nosso podcast e praticamente a GeniusCon, gente. Bom dia! Estou de volta aqui com mais uma entrevista. Nem fiz as contas, eu acho que é a nossa quinta ou sexta entrevista do dia. Tem uma programação muito legal. Nós estamos batendo um papo com muita gente bacana, projetos legais, falas maravilhosas, como nós tivemos da galera lá de Bandeirantes, né, de mudanças de realidade por meio da educação. Né? Escolas públicas protagonizando o espaço aqui na GeniusCon, o que é sensacional. Eu vou conversar agora com o nosso amigo, o professor Rodolfo Fiorucci. Falo nosso, meu, porque é uma pessoa que circula nesse meio educacional aqui na região e no Brasil com muita facilidade, com muita autoridade e com muita experiência no campo do conhecimento da educação pública e de qualidade, né, por ser diretor do Instituto Federal. Eu acho que não existe ninguém melhor para entender a importância de uma educação pública de qualidade do que um diretor de escola. Né? Seja da escolinha municipal, a escola estadual, né? Até uma instituição pública de ensino superior, uma universidade federal e um instituto federal. Né? Então eu estou aqui para bater um papo e pegar um pouquinho dessa visão de um diretor de escola pública, de uma escola, por sinal, muito bem colocada nesse campo da inovação, da tecnologia e da educação alternativa. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, Welk. Tudo bem? Tudo bem. Estamos juntos aqui em mais uma GeniusCon que eu sempre faço questão de lembrar, nasceu no campus Jacarezinho em 2016 e FPR. Eu converso com o Hugo de vez em quando. O sonho de consumo do Hugo no campo do audiovisual é fazer um documentário trazendo e resgatando a GeniusCon desde a sua concepção. E é muito legal porque quando a gente vê esse evento, eu me lembro que a gente tomava uns cafezinhos lá na área de integração e a galera, vamos fazer um evento? E é assim que nascem as grandes ideias, né? Exatamente. Numa mesa de boteco, numa reunião de amigos. Num cafezinho, que é o que aconteceu. E a GeniusCon nasceu assim, lá na cozinha do Instituto, num cafezinho entre professores e vamos dar vazão para toda essa vontade de fazer ideias. E nasce a GeniusCon. Como você define a GeniusCon hoje, Rodolfo? A GeniusCon, como nós já sabemos, é a maior feira de inovação do Norte Pioneiro, né? E ela é a representação da importância das tecnologias, da inovação, da educação pública de qualidade, que vem para transformar uma realidade de um território. Que a gente não pode esquecer, né, El, que o Norte Pioneiro é a segunda região mais pobre, o menor índice de desenvolvimento humano, menor taxa de PIB, né, do Paraná. E aí a gente tem uma instituição pública como o IFPR, né, extremamente qualificada, que vem para revolucionar, para realmente transformar os arranjos produtivos locais do Norte Pioneiro. Essa é a missão dos institutos. Em qualquer lugar do país em que está, o Instituto Federal, seja do Paraná, de São Paulo, do Amazonas, do Amapá, ele foi criado para ir para o interior, para as pequenas cidades, para as regiões pobres, para transformar a realidade socioeconômica dessas regiões. E a GeniusCon é a representação de que essa política pública funciona, vem funcionando, e esse evento, essa feira, demonstra que nós estamos revolucionando, junto com todos os parceiros, obviamente, que fazem parte desse projeto, a realidade do Norte Pioneiro por meio da educação, da inovação, da tecnologia, da cultura, da arte, enfim. Muito bom. E quando a gente fala de transformação, às vezes eu até me pergunto em algumas situações, qual a finalidade disso? Né? E aquela máxima de alguns alunos, eu vou aprender isso para quê? Em algumas áreas, algumas matérias, com alguns conteúdos. E muitas vezes a gente fica pensando, pô, mas um evento dessa magnitude está transformando? Tem alguma coisa acontecendo pós-evento e antes do evento que justifique a realização? E hoje nós tivemos uma resposta muito clara disso com a participação do professor José Roberto, não só como professor, mas como pai, que deu um relato muito interessante da transformação pela qual passou a filha dele, a Débora, da GeniusCon do ano passado para essa GeniusCon. Por isso que eu falo do protagonismo do estudante aqui dentro, né? E aí a gente vê toda essa transformação, essas ideias. E o Instituto tem muito disso, né, Rodolfo? Você como diretor, a gente assiste. A cada ano que passa, o Instituto está rodando aqui em Jacarezinho há 13 anos, né? Quase 14 anos. Quase 14. Então, assim, a gente já vê muita mudança de realidade, né?
Com certeza, nós que vivenciamos o Instituto, né, há todo esse tempo, nós vimos, por todo esse período, estudantes chegando com 14 anos, saindo com 18 anos, transformados. E não podemos esquecer nunca, né, Welk, que o Instituto Federal tem 80% das suas vagas de cotas sociais. Então a gente faz a transformação social, tecnológica, econômica, cultural do Norte Pioneiro, atendendo aquela população que mais precisa ser atendida pela educação pública, que é realmente os mais necessitados. Então a gente transforma não só economicamente, socialmente, tecnologicamente a região, como socialmente também, atendendo aqueles que mais precisam. E é aí que está a importância da educação pública. O Antônio Nóvoa, né, o português, educador português, bastante famoso na área da educação, já foi reitor da Universidade de Lisboa, ele diz, e eu não concordo com ele, o IFE prova, o Instituto Federal prova que para o Brasil não serve a concepção dele, ele diz que a escola não pode passar por um processo de transbordamento. O que ele quer dizer com isso? Que a escola, ela passa a fazer funções que não é específica dela, como, por exemplo, a assistência social, atendimento psicológico, pedagogia, enfim, para essas populações mais carentes. No Brasil, isso não é possível, a gente abrir mão de fazer isso. A escola pública, além de escola, além de formar educacionalmente, cientificamente o cidadão, ela é também um instrumento de diminuição das desigualdades, de atendimento social, psicossocial, econômico, de assistencialismo. E o IFE comprova a importância disso. Ao pegar 80% de cota dos nossos alunos, que entram então por demanda social, que se transformam aqui dentro, que estão mudando a realidade do Norte Pioneiro. E não só dentro do Instituto. Porque a Geniuscom, nesse ano, por exemplo, a gente vê várias outras escolas estaduais e municipais da região toda que foram atendidas pelo Instituto Federal em oficinas de robótica, de microeletrônica, e eles estão aqui apresentando hoje o resultado disso. Então essa cultura maker, essa cultura da inovação, essa cultura da transformação socioeconômica, que é o motivo de existência do Instituto Federal, ele vem dando resultado e a cada ano a gente vê isso se espalhando mais. Isso é a missão e a função dos institutos que vem sendo cumprido com muito vigor e com muito mérito e louvor pelo Instituto Federal Campus Jacarezinho. Portanto, quando nós pensamos no Instituto Federal e a gente vê o resultado de muitos projetos do Instituto, aqui tem vários quiosques, né, de projetos que estão chegando agora há pouco, desembarcando de um evento científico nosso lá dentro, né, que é o CEPIM, e embarcaram agora na Gênios. E depois vão embarcar semana que vem no evento do café. É o cotidiano dessa escola, né? Ela não se prepara para eventos, ela não se prepara para expor no CEPIM ou na Geniuscom. É o cotidiano, é a rotina normal do Instituto, essa formação tecnológica e cidadã. Exatamente. Isso faz parte do nosso métier. É como a gente funciona. Nós não somos uma escola, como muita gente no Brasil entende a escola como algo para passar no vestibular. E isso é um dos grandes problemas da educação brasileira, que reflete posteriormente na qualidade da sociedade brasileira. A escola não existe para passar no vestibular. A escola existe para desenvolver cientificamente um país e qualificar pessoas, melhorar pessoas. Quando ela se torna só um ambiente de passar conteúdo, ela não cumpre sua missão. As pessoas saem, portanto, da escola com algum conteúdo, alguns poucos conseguem passar no vestibular, especialmente público, né? E aí eles vão vivenciar a vida de adulto, de profissional, de contribuinte com a sociedade, com valores muito deturpados, porque a escola não fez esse papel de formar cidadão, junto com a formação, obviamente, do profissional, do adulto e por aí vai. Tá? O IFE vive isso todo dia. Forma cidadão, forma o ser político, forma o ser cultural, forma o ser científico, forma o ser tecnológico, forma o ser transformador. E isso por meio de um projeto que a gente tem lá, especialmente que partiu do nosso currículo, que também é inovador, que faz com que esses estudantes se tornem autônomos, protagonistas e ativos na sociedade. Eles vivem a cultura do fazer, da ação.
não da passividade, mas da atividade. A maioria das escolas vive a cultura da passividade, o aluno senta e escuta. Lá eles são protagonistas, proativos, e a gente vê isso na feira Gênios.com, a gente vê isso no nosso CEPIM, a gente vê isso no dia a dia. É uma instituição de transformação, não só dos nossos estudantes, mas do Norte Pioneiro. Porque quem faz as coisas, quem muda o mundo são pessoas, como dizia o Paulo Freire. E essas pessoas que nós estamos formando são pessoas que daqui a alguns anos serão os que estarão à frente dos postos de trabalho, dos cargos políticos, dos nichos tecnológicos de cultura, que vão transformar e estão transformando o Norte Pioneiro a partir do Instituto Federal. Maravilha. Rodolfo, enquanto você falava, eu fiquei pensando aqui, e quando a gente busca da literatura pedagógica de 10, de 15, de 20, de 30, de 100 anos atrás, a gente ainda vai encontrar a replicação, um Ctrl-C, Ctrl-V das metodologias de ensino. Né? Se a gente, é aquilo que a gente sempre coloca como um exemplo prático. Se a gente tirar uma foto de como era a escola 50 anos atrás e fazermos esse mesmo retrato hoje, não vamos ver muita diferença em algumas situações. E pior, né? A gente pode ver até uma decadência em algumas circunstâncias, dependendo até de governo, como a gente assistiu, lamentavelmente, recentemente, a tentativa de desconstrução da educação no país. Mas o que eu quero perguntar para você é de que, mesmo o Instituto, com toda essa dinâmica, com toda essa noção da importância da educação transformadora, ela não deve ficar estática, ela não deve se acomodar. Porque a educação está sempre precisando se transformar, se adaptar, se adequar. Como que a gente vê uma educação de futuro, um formato de futuro, uma metodologia de futuro, em instituições que estão aí, ó, correndo, suando para tentar alcançar os estudantes que estão muito lá na frente do que a gente? Quando eu vou falar de educação para o futuro, e na verdade é para o presente que a gente está falando, eu sempre uso uma referência que é o mito me fugiu o nome agora, do rapaz que acaba matando o pai e ficando com a mãe, é muito filosófico. Me lembro da história, mas esqueci também. Édipo. Édipo, exato. Édipo. Eu ia falar da síndrome de Édipo, que existe. Sim. Ou até, e o Édipo, como todos nós sabemos, ele em algum momento ele se vê em frente à esfinge, no portal de Tebas, o mito da esfinge, que ele precisa decifrar o enigma, né? E se ele não decifrar, todos que não decifraram para entrar em Tebas são devorados pela esfinge, né? Eu acho que a educação hoje se encontra na frente da esfinge para atravessar o portal de Tebas. Ou a gente decifra o enigma da esfinge no campo educacional, ou seremos todos devorados. E devorar a educação, como essência, significa devorar a sociedade. Por que eu digo isso? O século XXI é o século da inovação, do mundo 4.0, da destruição dos empregos formais que a gente conheceu durante toda a história, especialmente pós-revolução industrial, aqueles empregos formais na indústria. Você às vezes se forma e vai morrer nesse emprego e a vida inteira vai ter esse emprego. Todos os estudiosos do mundo do trabalho hoje, no Brasil e no mundo, dizem: nós estamos no século do não emprego. Não vai ter emprego mais. Porque a automação, a inteligência artificial, a internet das coisas, ela vai substituir o trabalho que se convencionou fazer nos últimos séculos, que era feito por ser humano. Quem vai fazer agora é máquina, inteligência, automação, enfim. Isso quem diz não sou eu, é o próprio Fórum Econômico Mundial. Em 2025, eles já colocam lá como vai ser a primeira vez na história da humanidade que de todo o trabalho realizado no planeta, mais da metade vai ser realizado por máquina. Ou inteligência artificial, por comunicação, enfim, mais do que por humano. Só que a gente tem que pensar uma coisa, Welk. A população global, ela aumenta a todo ano. Então você está tendo um processo de diminuição de emprego e aumento da população. Essa é o enigma da esfinge. O que a educação tem que fazer frente a isso? Se continuarmos com currículos conteudistas, né, que o importante é cumprir conteúdo, passar informação, nós estamos, na verdade, formando uma sociedade
inusual, inapropriada para o século XXI. Ou seja, estamos jogando a juventude na lata do lixo. Nós não temos que formar mais as pessoas para cumprir tarefa, para executar trabalho, para obedecer, que é o que a escola comum faz. A escola que a gente tem hoje é a escola da Revolução Industrial. É aquela que você tinha que criar um comportamento específico no jovem para que ele entrasse no mundo do trabalho, no mercado de trabalho, como se dizia à época, e executar aquelas funções de maneira passiva e obediente, porque era o que a economia daquele momento precisava. Hoje, a economia não precisa mais de gente para executar tarefas repetitivas, só que a escola continua formando para esse tipo de mundo. Hoje, o que a pessoa precisa é desenvolver autonomia, capacidade de observação, trabalho em equipe, comunicação efetiva, capacidade de resolução de problema. E isso, capacidade de resolução de problema, não é cálculo 1 e 2. É observar uma situação, identificar o problema, propor a solução e executar a solução. Precisa de gente, então, ativa, com múltiplas competências e habilidades. E um currículo engessado engessa, ele não transforma. Por isso que a gente está na frente da esfinge, prestes a ser devorado. Ou a gente entende que precisa transformar a educação, não para cumprir conteúdo, mas para cumprir aprendizagem, não para ser classificatório de estudantes, mas para ser qualificatório de estudantes. Todos entram na escola para melhorar, não para ser classificado. Não importa se um vai sair melhor que o outro, o importante é que todos saiam melhores do que entrou. E a escola precisa, portanto, mudar tudo que ela vem fazendo nos últimos séculos para que a gente faça com que esses cidadãos que estão sendo formados sobrevivam no mundo 4.0. Porque uma coisa eu digo, Elke, emprego vai acabar, trabalho nunca acaba. A gente não pode confundir trabalho com emprego. Tudo que o ser humano realiza é trabalho. Emprego é uma formalidade sociojurídica. Emprego vai acabar, trabalho não. Então a gente tem que formar para quê? Para que os nossos estudantes sejam capazes de desenvolver seu próprio trabalho. Portanto, eles precisam ser criativos, autônomos, protagonistas, capazes de resolver problemas, capazes de observar situações, e um currículo engessado conteudista não faz isso. Então, ou a gente decifra o enigma da esfinge que está batendo na nossa cara, ou teremos sérios problemas daqui a alguns anos com uma massa de jovens que são, na verdade, inapropriados para a sociedade, que não servem para nada. Assim, para dizer num termo muito forte, que não vão servir para nada. É o que o Yuval Harari, aquele historiador da ciência israelense, chama de uma sociedade dos inúteis. Se a gente não mudar a educação, a gente vai formar uma sociedade de inúteis. E quando a gente diz isso, uma sociedade de inútil não é só a pessoa que não tem o que fazer e vai ficar lá. Isso reverte em várias consequências sociais. Criminalidade, miséria, recurso público para atender pessoas que não têm o que fazer, saúde fica deficitária, tudo fica deficitário. Comportamento, relações sociais, violência explode. Então é uma drogadição, entrada no alcoolismo, as pessoas entram em depressão, ansiedade, ou seja, não é só estar formando alguém que não é apropriado para o mundo e ele vai ser um inútil. Isso cria consequências amplas para a sociedade. E a educação tem papel fundamental em não deixar que isso aconteça. Espetacular. Poderíamos conversar aqui o dia todo, né? Eu já até queria emendar contigo numa pergunta, que eu acho que depois a gente pode reservar um conteúdo bem bacana sobre isso, que é sobre a inteligência artificial que você mencionou e esse discurso bonito em torno da inteligência artificial, o qual eu faço um contraponto, né, sobre essa ideia da inteligência artificial versus atrofia do pensamento humano. Mas isso a gente deixa para uma próxima oportunidade. É um tema polêmico e longo. Sim, é porque a gente tem visto muito, né, a moda do discurso em torno da inteligência artificial, e às vezes me preocupa a ideia de estarmos transferindo para a tecnologia uma aptidão nossa por comodidade e, ao mesmo tempo, fruto disso, a atrofia dos pensamentos da inteligência. Você sabe que tem uma inteligência artificial que já é antiga, não é nova não, a Sophie, que ela compõe música, ela escreveu um livro de mangá,
e de poesias. E quando você dá esse livro para as pessoas lerem e pergunta assim, você consegue identificar se foi uma máquina ou um humano que escreveu? As pessoas não conseguem. Tem uma outra inteligência que eu não vou lembrar o nome agora, mas está no livro do Yuval Harari, tá? Homo Deus, que é um dos best-sellers dele. Que ele mostra que uma tecnologia, uma inteligência artificial começou a compor música clássica. Colocaram essa tecnologia para tocar com os panos fechados do teatro. Ela reproduziu, ela compôs e reproduziu a música e depois colocaram uma orquestra com humanos para tocar, tudo fechado. Depois perguntaram para o público qual eram os humanos e qual era a inteligência artificial. A maioria diz que a inteligência artificial eram os humanos. E perguntavam por quê? Porque eu senti emoção ali. Perceba como que a coisa está se desenvolvendo. Eu acho fascinante, mas por um outro lado isso me causa um certo desconforto, né? No sentido de estarmos perdendo algumas essências ou deixando esvair pelas mãos, como diz Zygmunt Bauman. Rodolfo, muito obrigado pela sua participação. Sucesso para todos nós. Sucesso para todos nós, sucesso para a GeniusCon, que vai ser perene a partir de sempre, a partir de agora. E sucesso para o Instituto Federal do Paraná, Campus Jacarezinho, que é uma pérola no Norte Pioneiro e precisa ser mais valorizado pela qualidade do que oferece, inclusive sendo a escola que ano após ano, obtém a maior nota do Enem, né, na cidade, entre públicas e particulares, o que revela que não é a condição social do estudante que eterniza a miséria ou não. A gente precisa dar oportunidade para as pessoas. No IFE, com 80% de cota, quando terminam o ensino médio, eles têm a maior nota do Enem na cidade de Jacarezinho, fora tudo que é feito, que a gente conversou aqui. Então, eu, como diretor, não podia deixar de destacar e explanar o papel fundamental dessa instituição no Norte Pioneiro e convidar todos, os pais principalmente, que coloquem seus filhos para estudar no instituto, porque eu dou 100% de garantia que eles vão se transformar positivamente lá dentro. Muito bom, legal, né, gente? Olha, toda essa conversa que a gente está tendo, né, todo esse papo, todo esse conteúdo fantástico, ele sempre vai continuar disponível aqui no canal da GeniusCon para você se utilizar, consultar, replicar, reproduzir, tá? Fique à vontade para usar esses conteúdos da forma como você quiser. E daqui a pouco eu volto com mais uma entrevista aqui direto da GeniusCon Jacarezinho e IFPR. Um abraço, até daqui a pouco.